Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Cruz e disciplina. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos 15, 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosa jornada e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo de Cireneu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que têm disposição a assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o grau do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti sou presente, tanto encarnados quanto desencarnados, para que em vossos versatários possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida.
em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso meio Cristo. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Então, só para revisar, a gente vai analisar essa orientação e que ele nos alerta, Manuel Flamengo, especificamente em uma sociedade que tem por objetivo iluminar a consciência, libertar as pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho da mão fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia um absurdo em um comportamento de tal natureza. E a gente tem analisado cada um desses termos que está aplicado, que se refere ao objetivo da doutrina espírita. Hoje a gente vai analisar o mundo da tolerância. Eu só gostaria de relembrar um pouco isso que ele diz aqui, sabe? Conversando com isso aqui, visa iluminar, aproximar, visa o bem do próximo e iluminar a consciência. Essas duas observações aqui, a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre ela. Porque visar o bem do próximo, sentimento que me predispõe a fazer o bem do próximo, é a definição de amor. Então, quando eu amo o próximo, eu estou visando fazer o bem para ele. A gente já analisou um pouco essa definição dessa palavra bem, que hoje em dia é tão vulgarizada e usada de sentido vazio. Bem, faz isso, bem, bem. Isso varia dos opostos, né? Um sentido vazio para um sentido divino, porque o único caminho que Deus fez para os filhos dele foi o caminho do bem. Então e isso eu acho interessante a natureza humana fazer, sabe? Vulgarizar o que é santo. Então que a gente entenda essa palavra bem, sendo tudo aquilo que é bom, lícito, justo e que vai trazer valor moral. Então vou fazer para o próximo, quando eu amo, o que é bom para ele. Mas bom no sentido amplo da palavra. Bom no sentido espiritual, assim. Porque se eu estou fazendo o que é bom aqui na terra, isso pode trazer um grande malefício para ele amanhã no mundo espiritual. Nem tudo que é bom para o homem é bom para o espírito. E as pessoas têm uma dificuldade em entender isso. Principalmente aqueles que vão receber esse bem que eu quero fazer para eles. E isso eu já trouxe para vocês, que está no Evangelho da gente, está Bem-aventurados aflitos, que é a felicidade real e a infelicidade. Você analisa aquilo que vai te trazer felicidade, quando você vai ver as consequências do que você vai fazer, não aqui na terra, mas no mundo espiritual, quando você lá chegar. Então, tudo que você for fazer aqui na terra, você ficar pensando qual a repercussão disso, qual a consequência disso quando eu chegar no mundo espiritual, aí você vai ver realmente o que vai te trazer felicidade. Porque a gente, do ponto de vista humano, onde prevalece o ego, tanto o ego evidente, onde está a ignorância, quanto o ego mascarado, onde estão minhas imperfeições, a gente quer que esse ego tenha benefício.
A gente não fica pensando no bem do lado espiritual. Você tira por você. Quantas vezes aqui na Terra você parou para pensar no que ia fazer, tendo como referência aquilo que vai acontecer com você no mundo espiritual? Faz um retrospectivo da tua vida inteira. E procura quantas vezes você fez isso. Se fez alguma, vê se você consegue contar essas que fez na palma de uma mão, onde tem 5 oportunidades. E eu te asseguro que foram pouquíssimas vezes que fez isso. Isso é importante a gente notar, porque se nós que somos espíritas, se nós que já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós dizemos que acreditamos no mundo espiritual, a gente não se comporta da maneira correta como deve se comportar, você imagina os outros. Você imagina aquele que não é espírita. Você vai falar para ele algo que vai ser bom para o espírito dele, porque você consegue enxergar aquilo no benefício espiritual que ele vai ter. Vê se ele vai aceitar. É preciso muito tato, muita delicadeza em você fazer isso. Sabe? E a maioria das vezes que a gente faz isso, você já sabe de antemão que a sua ideia não será bem acolhida. Mas a gente tem que entender aquilo que Jesus pediu para a gente, quando nos trouxe a palavra do semeador. Que a nossa função é semear, não é ver o resultado do que a gente está semeando. O resultado da semeadura não diz respeito a quem está dando a semente, mas aquele que vai fazer com a semente que está recebendo. Então você não tem que ficar se prendendo ao que você vai fazer para o outro, no resultado do outro, porque o nome já diz, o resultado é do outro, não é teu. O teu resultado é você cumprir com aquilo que você está tendo visão que deve ser realizado. Eu falo isso porque é muito importante, sabe? Às vezes as pessoas dizem, mas se eu for falar ele não entende, não vai compreender. Se ele não quiser compreender, paciência, o problema é dele. A gente vai ver esse negócio de compreender nessa segunda observação aqui, pelo na consciência, sabe? Então faça o bom, o que é bom, o que vai trazer benefício, utilidade para aquele espírito que você está se relacionando com ele. Independente se vai ser seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, não interessa. Não interessa. Aquele que a vida está te oferecendo, abraça, porque a vida sabe o que dá para cada um de nós. Entenda que quem manda na vida é Deus. E Deus sabe o que dá para cada um. Então, se Ele permitiu que aquela fulano, ciclano, beltrano, chegasse até você, para ter um entendimento mais profundo do que é a vida, entende? Em que você vai querer realmente visar o bem do próximo, faça o que é bom. Com delicadeza, mas faça. Faz o que é lícito, porque o que é lícito é o que é verdadeiro. E a verdade é o próprio Deus. E foi assim que Jesus falou para a gente. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Deus é a verdade. Deus é a vida. Então entenda, Deus, a licitude do que é a vida, para que você leve isso verdadeiro para o outro. E não é difícil você entender a verdade. Por quê? Porque conhecimentos são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Então, toda vez que você tem um conhecimento, no sentido científico da coisa, de alguma coisa que você está procurando ter um entendimento mais profundo, toda vez que você tem esse conhecimento, você está tendo uma crença verdadeira. E essa crença só é verdadeira porque é justificada pela lógica e porque é exemplificada na prática. Por isso que Kardec pediu para que a gente fosse sempre verdadeiro, porque a própria doutrina do Espírito é a verdade, porque ela é de Deus. Então você vai levar para o outro o que é a verdade que você conhece, que está sendo detentora de você. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas levam para o outro não o conhecimento, mas o que elas acham. Entre o que eu acho
e o que é verdade tem uma distância muito grande. E toda vez que eu falo do que eu acho e não falo da verdade, eu não estou sendo humilde. Porque humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. E quando eu estou falando do que eu acho, eu estou amando mais a mim do que a verdade. Então o que é que eu tenho que fazer? Estudar a verdade, viver a verdade, para que essa verdade, fazendo parte de mim, eu consiga levar ao outro. Isso é fazer o bem do outro, levar a verdade para os outros. Não, mas eu acho que é assim, fulano disse que é desse jeito, ciclano saiu assim, alguém falou na... Você quer ver uma coisa equivocada que tem aqui, todo mundo... Eu não sei o que é que deu na ideia desse povo daqui nessa cidade, na região inteira, mano. Que gordura de porco faz bem. Eu não sei o que é que deu. O que a gente vê de pessoa se alimentando e cozinhando com gordura de porco e chegando com os colesterol lá em cima, é uma fartura. Aí você pergunta, onde é que você aprendeu isso? Não, todo mundo faz, todo mundo está dizendo que é certo. Eu faço também. Eu digo, qual o trabalho científico que alguém falou que isso aqui tem algum fundamento de verdade? Me traz um, eu só quero um. Até hoje ninguém trouxe. Mas está todo mundo comendo na banha. É impressionante isso, sabe? Eu falo esses detalhes porque quem é fiel no pouco é fiel no muito, sabe? Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Então as pessoas vivem do seu achismo, principalmente se aquele achismo vai satisfazer seu desejo. E aquilo vai lhe trazer prazer. Porque é isso que move o ego. A ignorância e a imperfeição. Que é o que ele sempre deseja. Porque é aquilo que dá prazer. Então a gente tem que sair desse movimento do ego para que eu vá em busca de ser um pouquinho humilde, para que eu ame mais a verdade. Essa verdade que Jesus falou, do que a mim mesmo. Então que a gente não fique no nosso achismo, que a gente dê referência das coisas que a gente está estudando, que a gente acredita e que a gente vive. Isso é verdade porque está assim, dessa referência, desse jeito que a gente estuda, que tem lógica e que é exemplificada na prática. Isso é um conhecimento. Crença verdadeira, justificada na lógica, exemplificada na prática. Isso tem fundamento. Se você vive de fundamento, você é uma pessoa pensante. Você é uma pessoa que usa o seu pré-frontal. Você é uma pessoa que não só vai buscar a verdade, mas você reflete a verdade. E isso é uma questão de empenho da sua parte. Você sair do seu desejo, daquilo que está, os prazeres da vida humana, entende? E você despertar o lado espiritual seu e ir em busca de algo superior. É o que André Luiz define na casa mental dele, entende? É você sair da casa do automatismo, onde é a primeira porta da gente que se abre, o instinto e o automatismo, você passar pela vontade humana e você ir na casa das noções superiores, entende? Onde está a nossa boa vontade e ir atrás de algo que é realmente bom, lícito, verdadeiro. E isso é um caminho pessoal, individual de cada um de nós. Se você vive desse jeito, você tem condição, entende, de visar o bem do próximo. Porque você está indo atrás de trabalhar esse bem em você. Então você não vai falar de você, das suas intenções, você vai falar da verdade. Você vai falar daquilo que é referência de vida para o teu espírito. E olha que isso a gente traz de berço. O que a gente fala para vocês na educação infantil de 2 a 4 anos, que é quando você ensina a criança a aprender? A criança nessa fase, e tem mais, você monta essa circuitaria neuronal dela para que sirva de modelo para a encarnação dela. Ela vai sempre ter em mente que ela precisa aprender alguma coisa que ela acha que já sabe. É de 2 a 4 anos, gente. E como é que você faz? Já expliquei para vocês. A criancinha de 2 a 4 anos, quando ela começa a ter linguagem falada, que ela vai dizer os instintos dela, que traz de vidas passadas, você vai ver os instintos dela que ela está falando, que ela está vivendo.
os prazeres que ela está tendo com aquilo que ela está dizendo. E você que é pai e que quer educar, porque essa é a função de pai, fazer o bem dos nossos filhos. Você vai chegar com ela, mostrar um instinto negativo, você vai sentar com ela e dizer: isso não é bom, por causa disso, 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 disso. O correto é assim, assim, assado. Porque é assim que eu procuro fazer em minha vida. E eu procuro fazer em minha vida, não porque eu sou detentor da verdade, mas porque eu estudo a verdade e dá a referência de onde você está estudando. Faz isso com o teu filho. Porque quando ele crescer, ele vai estar indo atrás dessa verdade que você mostrou para ele lá quando ele tinha 2, 3 anos. E quando você morrer, ele vai ter muita saudade de você, mas vai ter a referência de vida, porque ele vai ter a direção da verdade que você ensinou isso a seu filho. É isso que é lícito que a gente tem que fazer. Quando as pessoas estão perdidas em si mesmo, passando por sofrimento, por dramas na sua vida, e que não estão encontrando respostas, são pessoas que não foram educadas nesse sentido. Porque se tivessem sido educadas nesse sentido, elas sabiam onde buscar a resposta das coisas. Então é função nossa fazer isso conosco, com os nossos e com todos que estão se envolvidos. Se é que você vive desse jeito. Porque se você não vive desse jeito, como é que você vai querer levar o que é verdadeiro para o próximo se você não trabalha a verdade em você? A coisa fica complicada. Então eu vou dizer que eu estou fazendo o bem do próximo, mas eu não vou estar sabendo como fazer esse bem? Qual a referência que eu estou tendo? Como é que eu devo agir da maneira mais correta, honesta e sincera? Fica complicado. É por isso que eu falo, essa palavra bem, ela tem que ser muito bem assimilada na sua definição. Porque você vai fazer o que é bom, o que é lícito, verdadeiro, e vai fazer o que é justo. E aí a gente entra numa situação muito complicada. Porque quem somos nós para ser detentor da justiça? Ninguém de nós tem esse direito de ser detentor da justiça. Mas uma coisa eu sei, Deus é justo. Então eu vou trazer para essa pessoa o que é justo, o que Deus está fazendo com ela. E é aí que entra a palavra que a gente chama de você ter a resignação. É mostrar para aqueles que sofrem, que padecem, que existe um motivo justo e um fim útil. Então eu não vou levar a minha justiça como eu entendo que deve ser a justiça, mas eu vou levar a doutrina que Deus me deu, as vozes do céu, mostrando que tudo na vida tem motivo justo. Se as injustiças acontecem na terra pela crueldade do ser humano, não existe injustiçado diante da lei de Deus. Imagina uma pessoa injustiçada diante da lei de Deus. Se cabe isso na cabeça de alguém. Então é assim que a gente vai mostrar o que é justo para o outro. Que não existe injustiçados diante da lei de Deus. Está reclamando disso, daquilo? É melhor você parar de pensar. Porque Jesus mesmo falou isso para a gente, quando ele estava falando sobre a ansiedade. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Ele falou somente a palavra tudo. Não tem brecha para outra coisa. É tudo. Reino de Deus, mundo espiritual. Justiça. Entenda a justiça de Deus. Procura essa justiça fora, no mundo espiritual, que você vai ter resposta para os seus dramas da vida humana aqui. Então, quando eu estou fazendo bem, eu estou levando para que a pessoa entenda a justiça de Deus na vida dele. Para que ele não entre em movimento de rebeldia e muito menos de desespero. Para que ele pare de reclamar da vida. Porque reclamar da vida é reclamar de Deus. Quem manda na vida é Deus, não sou eu. Eu sou o caminho da verdade e da vida. É o caminho de Deus que é a verdade, de Deus que é a vida. Então é esse bem que eu tenho que levar para o próximo. Dessa vida espiritual, para que ele entenda a justiça de Deus. E ele vai encontrar um pouco de consolo para a alma dele. Mas eu não só vou levar o que é bom, o que é lícito, o que é justo, mas o que é valioso do ponto de vista moral. Isso quer dizer o seguinte: eu vou trazer valor
moral para aquele que está padecendo. Como é que você vai levar valor moral? Com ética. Não tem outro jeito. Moral é a prática, ética é o conteúdo, não é o conteúdo. Então eu tenho que entender isso. Eu preciso entender um pouco de ética. Eu tenho que entender um pouco de filosofia. Porque senão como é que eu vou levar valor moral para o outro? Coisa que nem eu tenho, eu estou trabalhando em mim. É por isso que eu falo, a gente tem que mostrar as referências que a gente vive, que vai nos trazer consolação com nossas dores e sofrimento, para que essas mesmas referências sejam utilizadas para o outro que está padecendo, e ele consiga utilizar as ferramentas que isso está servindo de modelo, para nós que estamos trabalhando isso conosco. Cada um só dá o que tem. Então, visar o bem do próximo, eu tenho que entender essa palavra bem, dessa amplitude que eu estou dizendo. Por quê? Porque esse bem do próximo, além do possível, vai iluminar consciências. E aqui é que a coisa fica mais complicada. Porque entenda, olha, consciência é a capacidade que eu tenho que entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Para eu entender e julgar a realidade, entenda, a palavra entendimento é onde está a minha razão. Razão, capacidade que eu tenho de ter pensamentos dedutivos que nascem da argumentação e da abstração, que me faz conhecer as leis naturais do universo. Então, eu vou trazer um entendimento, que é um ato racional, lógico, coerente, para o entendimento do outro, para que ele entenda a realidade dele. Eu vou, querendo ou não, entrar na vida do outro, mostrando como ele vai entender as coisas. Porque se ele não entender, se isso não passar pela consciência dele, e ele for fazer alguma coisa que eu estou direcionando, sem essa capacidade de ter consciência, isso não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Tudo que vai trazer benefício para alguém tem que ser um ato consciente. Tem que ter entendimento da realidade daquilo que a pessoa está vivendo. Sem essa capacidade de ter consciência, você está criando máscara do ego. Jamais benefício espiritual. Jamais educação do seu ser. Então veja como é delicado quando eu me proponho a ter um contato com o outro e levar algo que vai iluminar a consciência dele. Eu vou trazer algo que é extremamente coerente e lógico da realidade da vida, para que isso toque na vida dele. E a partir de então, ele fazer juízo de valor dos atos que ele está vivendo. Quer ajudar ao próximo? É assim. Quer fazer atendimento na casa espírita? Atendimento fraterno? Deve ser assim. Vai ser bem entendido? Não sei. Acho que a maioria não vai gostar. Mas entre ele gostar e não gostar, o problema é dele. O problema meu é levar a semente, para que ele use a semente. Entenda, se ele não gostar, você acha que alguém vai conseguir fugir da verdade? Você acha que tem alguém que vai conseguir fugir de Deus? Tem algum filho dele que vai fugir do pai e dar o nó do pai? Impossível, gente. Impossível. Faça o bem. Ilumine consciências. Cedo ou tarde, aquilo vai acontecer. E quando acontecer, a pessoa vai lembrar. Bem que fulano falou. E eu te trago uma reflexão para que você ponha isso na sua vida. Quantas vezes, quando a gente era moleque, adolescente, imaturo, um adulto jovem cheio de prepotência, que não valorizamos os ensinamentos dos nossos pais.
E que depois de muitos anos, quando a vida nos deu umas verdadeiras rasteiras, a gente olha para trás e diz: bem que minha mãe estava certa. Quantas vezes? Muitas vezes a gente deixou nossa mãe e nosso pai chorando com a nossa arrogância. E eles caladinhos ficaram lá quietinhos. Porque no fundo eles sabiam que a vida ensina. E quando a vida resolve ensinar alguém, a coisa é dolorosa. Porque não tem volta. Não tem volta. Entende? A gente aprende o tempo todo isso na doutrina espírita quando a gente estuda do auxílio. Que é aquela dor misericordiosa que vem trazer um grande descontentamento do nosso corpo físico para que a gente consiga entender o nosso lado espiritual da vida. Então, se é desse jeito, diante das coisas que me acontecem, por que é que a gente não procura ser um pouco humilde para amar mais a verdade do que a si mesmo? Foi esse sentimento de humildade que Jesus disse que era condição sine qua non para poder chegar até Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Mansidão é você ter facilidade para aprender. É você abrir suas crenças, se despojar de seus preconceitos, sair dos seus interesses humanos, deixar seu ego de lado, botar sua cabeça para pensar, usar o seu pré-frontal. Vou raciocinar em algo melhor para mim, porque do jeito que está, o negócio não está bom. Entende? É aí que você mostra a mansidão. Usar a reflexão, esquecer preconceito. E humildade, humano mais a verdade do que a si mesmo. Aí você vai aprender alguma coisa com Jesus. Porque todo mundo diz que quer Jesus do seu lado. E espírita principalmente. E ainda antes, ele chamou de quando tiver dois ou mais reunidos, eu estarei no meu. Então ele está aqui. Ele sempre teve. Isso não é novidade para ninguém. Não precisa você falar isso. Que ele está comigo, eu sei que está. Agora, será que eu estou com ele? Para estar com ele, tem que estar desse jeito. Mansidão e humildade. Se não está dentro, então sou. Ele está do teu lado, mas você virou as costas para ele. Então vamos ter um pouco mais de humildade. Amar mais a verdade do que a nossa. Para que a gente entenda isso aqui. Em vez de visar o bem do próximo e iluminar consciências, fica querendo exaltar seu personalismo, que é onde está o nosso ego, gerando empecilhos e dificuldades para as pessoas. Isto não tem nada a ver com a postura espírita. Então, como está sendo a nossa postura? É por isso que a gente está analisando, e vai começar a analisar hoje essa palavra tolerância. Tolerância é reconhecer o direito do outro de pensar, agir e expressar-se de forma diferente, sem que isso gere conflitos ou discriminações. Então, diante do próximo, seja ele qual for, marido, mulher, pai, filho, mãe, seja lá quem for, que estiver na sua frente, você tem que trabalhar essa tolerância. A maneira da pessoa pensar, a maneira dela falar, a maneira dela se comportamentar, viver o seu comportamento do jeito que ela acha que deve. Não quer dizer que eu concorde com o outro. Concordar, eu estar do lado dele fazendo a mesma coisa. Quem é tolerante não concorda, muitas vezes discorda, mas respeita. Respeita. Quer seguir? Siga. Eu não. Vou seguir desse jeito. Vai morar na mesma casa desde não interessa. Antes você falou para vocês o seguinte, sabe? Educação horizontal é aquela que envolve marido e mulher, que envolve irmãos, que envolve amigos. Relacionamento vertical é aquele de pais e filhos. São dois ângulos diferentes que eu tenho que ver. E que Deus já falou isso para a gente desde os 10 mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe. Ele não pediu para amar, não. Pediu para honrar. Você tenha respeito e amizade por eles.
eles te deram a vida. Você tem o corpo que tem porque foi eles que te deram. Você não morreu porque eles te deram assistência quando você nasceu. Te deram comida, te deram ar, alimentação. Você tem que honrar. É relacionamento vertical. Não queira relacionar com seus pais do jeito que você relaciona com seu marido, com seus amigos, com seus esposos, com seu irmão. Não, é diferente. É diferente. Então, no vertical, no horizontal, eu tenho que trabalhar essa tolerância, sim. Mas eu tenho que saber impor limites dessa tolerância que eu estou tendo. Então, se o marido quer fazer assim e a mulher não quer, sente e conversa. Tolerância, respeito, amizade. Se entenderem o que devia ser o ideal, ótimo. Se não se entenderem, em nome da tolerância, vai existir um limite. Por quê? Porque não é porque minha mulher está fazendo errado, e só porque eu estou casada com ela que eu vou fazer errado também. Aí seria um absurdo. Se no meu entendimento, na minha razão, ela está errada, e ela quer viver errado, ela vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha. Vamos conviver no mesmo teto? Podemos e devemos, sendo tolerantes. A única coisa que a tolerância não tolera é o intolerante. Fora isso, ela tem que trabalhar a tolerância em tudo. Porque se você tolerar o que é intolerante, o intolerante vai acabar contigo. Deu para entender o que eu estou falando ou está difícil? Então não, Gadeiro. Eu quero dizer o seguinte: se tem duas pessoas conversando, dialogando sobre um ponto de vista, um fala A, o outro fala B. Se o que fala A for tolerar a intolerância do B, ele vai ter que abrir mão dos princípios dele, e o intolerante vai tomar conta dele, vai destruir o que é tolerante. Por isso que eu falo, em nome da tolerância, quando não se consegue uma convivência confluente nas coisas, tem que existir um limite. Um limite. Você vai seguir seu caminho, já que você acha que é assim, eu vou seguir o meu, porque eu quero que o meu seja assim. A vida vai mostrar quem está certo e quem está errado. Isso não impede de eu conviver com a outra pessoa. É aquele ponto de vista que está sendo algo que não está sendo confluente em nós. Existe uma imensidade de outros pontos de vista que a gente concorda. Mas naquele não, vamos ter que respeitar um ao outro. Nunca você pense em encontrar uma pessoa que vai ser totalmente concordante em tudo que você sente, vê e vive, e o outro também do mesmo jeito. Isso não existe. O Emmanuel mesmo fala que no universo inteiro não existe dois espíritos no mesmo grau evolutivo similar em tudo. Não existe. Isso quer dizer que eu sempre vou ter que tolerar algo de alguém que eu esteja convivendo com ele, porque nunca vai estar sendo igual. Não é impossível. Impossível. Mas todos estão aprendendo. Em nome da tolerância, eu posso abrir mão dos meus conceitos para ir em busca de uma verdade que pode iluminar nós dois. Entende como que não é difícil a coisa? Não é difícil. Então, eu quero não tenho que fazer com isso. Como ele diz aqui, que não deve haver com isso conflitos nem discriminação. Eu não vou pisar na goela do outro porque o outro está fazendo diferente. Ele que siga o caminho dele. Nem vou ficar eternamente brigando com o outro porque ele não está fazendo também do jeito da convivência que eu quero ver. Entende? Ele vai, nós vamos ver junto, eu vou tolerar ele no ponto de vista dele, ele vai tolerar a mim do meu ponto de vista, entende? Mas vamos ter limites para que eu possa seguir adiante. Se não, aquela pessoa for intolerante, ela vai acabar comigo, porque ela não vai deixar eu ir adiante. Entende como que é?
Às vezes as pessoas falam com tolerante e as pessoas entendem isso com uma certa passividade. Não, não. A tolerância é algo ativo e extremamente ativo. O tolerante está sempre procurando crescer e evoluir dentro daquela tolerância que ele está tendo. Ele não pode jamais abrir mão daquilo que ele sabe que é certo para que o outro se transforme uma pessoa intolerante com ele e acabe com ele. Então a única coisa que o tolerante não vai aceitar é a intolerância do outro. O outro vai ter que respeitar a tolerância dele. Está dando para entender ou não está? Mas é assim que a coisa acontece. Entende? Então eu não vou viver com conflito, nem vou viver discriminando. Vamos viver pacificamente, cada um respeitando o outro, e cada um trabalhando e crescendo um junto com o outro. Entende? É o que eu estou falando. Eu posso não estar concordando com algum ponto de vista, por exemplo, da minha esposa, e ela está concordando com o meu ponto de vista, está entendendo? Mas a gente vive com tolerância com o outro. Por exemplo, eu adoro estudar, viver e trabalhar dentro da casa espírita. Ela não tem essa vontade toda. Então o que é que ela faz? Ela me tolera, eu vou adiante trabalhando. Eu tolero ela vai vivendo a vida dela. Entende? Ela gosta de estudar em casa, a gente estuda em casa. Então eu tenho o quê? 3 reuniões em casa, com ela, com a família toda. Aqui eu tenho você mais 3 ou 4, tá entendendo? Então, vai vivendo bem desse jeito. Entendeu? Agora, se ela fosse intolerante comigo, ia dizer, você não vai para a casa espírita. Aí se eu fosse besta, eu dizia, eu não vou. Aí eu vou deixar a intolerância dela acabar comigo? Não, não pode. A única coisa que o tolerante não pode tolerar é a intolerância daquele que está convivendo com ele. Entende como é? Então, põe limites. Eu vou para a casa espírita, porque é lá que eu gosto de trabalhar, conviver com as pessoas, estudar com as pessoas. Não coloquei o limite, você não quer ir, mas eu vou. Entende? Agora, já que você não quer ir, aí pode estudar em casa. Ela quer que eu estude em casa, então eu estudo em casa. É assim que a gente faz. Então, a tolerância é desse jeito. E é quando ele começa. Isso é a complementação da definição completa da palavra. Sabe? Refere-se à capacidade de aceitar e respeitar as diferenças, sejam elas culturais, religiosas, políticas e entre outras. A tolerância é um valor fundamental para a convivência da sociedade, pois permite que as pessoas se relacionem de modo pacífico e harmonioso, mesmo diante de opiniões e crenças divergentes. Então, refere-se à capacidade de aceitar e respeitar. Eu gosto dessa palavra, sabe? Se essa palavra fosse bem entendida por todas as pessoas e fosse bem praticada, o mundo viria de uma maneira pacífica, já tinha passado de regeneração. Respeitar em relação ao superior. 3 coisas: submissão, obediência e temor. Respeitar em relação ao igual. Lealdade, honestidade e justiça. Respeitar em relação ao inferior, não discriminação, tolerância, está faltando um, e consideração. É isso. Tolerância, consideração e não discriminação. Então, quando eu estou conversando com alguém e eu acho que aquela pessoa não está abaixo dos conceitos que eu tenho e não estamos entrando num acordo, é o que ele fala aqui: não discrimina, é respeito, tenha tolerância, entendeu? Então eu preciso entender isso e considere ela como um irmão seu. Se hoje não estão tendo um bom entendimento, a vida vai ensinar a todos. E entenda, amanhã todos nós vamos chegar no mesmo grau de perfeição. Podemos escolher caminhos diferentes, mas com certeza vamos nos encontrar lá na frente. Não sei quanto tempo, mas vai ter que se encontrar, porque esse é o destino que Deus criou para os filhos dele. Entende? Então, que eu saiba trabalhar essa palavra, respeito às diferenças e aceitar as diferenças dos outros. O que não quer dizer, eu torno a repetir, que eu deixe o intolerante
seguir seu caminho? Siga. Do mesmo jeito que eu te respeito, você vai me respeitar. Então, cada um vai no caminho que escolheu. É isso que está a tolerância. Semana que vem a gente termina falando mais sobre a tolerância. Que o assunto é gostoso. Muita coisa. Senhor de infinita bondade, o santuário da oração, marco renovador do meu caminho. Não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da sua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rever pecador que conheci. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quanto se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos tormentos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Senhor de infinita bondade, no fim dessa reunião, gostaríamos de levar o pensamento até Ti. Em agradecimento por essa oportunidade de estudos e reflexão, e pedimos a inspiração, Pai, durante o dia, para que nos lembremos dessa palavra bem, para que, usando esse conceito, possamos melhorar os nossos passos aqui na Terra, educando os nossos vícios e refazendo o nosso caminho junto do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor.